graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, seja com nós todos. Esse momento é um momento de alegria por podermos estarmos aqui nesse momento para buscar a nosso Deus, aprendendo um pouquinho da sua palavra. E Deus, nosso Pai, Ele quer que os seus filhos, de todo o coração, andem em toda a verdade e esteja preparado para o tempo do fim. E nesse momento, meus irmãos, eu quero trazer algo de grande importância para todos. Registrado no livro de Apocalipse, capítulo de número 12, verso número 17. Eu gostaria de chamar a sua atenção para as verdades do tempo do fim. O momento que estamos vivendo agora, que é conhecido por tempo do fim. Esse tempo do fim que já começou no ano de 1798. Nós vamos estudando aqui e depois vocês vão analisando segundo as Escrituras e no decorrer da história, tudo o que aconteceu e ainda está para acontecer. Então, vamos junto nessa, aprendendo a palavra de Deus. Como eu falei aqui para vocês, Apocalipse capítulo 12, verso 17, que diz: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Quero lembrar para você, deixar bem claro que o nome dragão em profecia está relacionado a Satanás. É só estudar com muita atenção e vocês vão ver. Está relacionado a diabo, né? Referindo-se a Satanás. E também o nome mulher refere-se à igreja. Quer dizer, Jesus tem uma igreja nesta terra. E o diabo está irado com ela e diz que foi fazer guerra aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo, né? E ele se pôs sobre a areia do mar. Mar em profecia significa povos, né? E é bom lembrar e estar preparado para o que vamos aprender agora. Esse dragão se encontra irado e vai pelejar contra a mulher, igreja. Dragão Satanás peleja contra a igreja de Cristo, viu? Que é o povo de Deus que está nesta terra. Ele, Satanás, fará guerra contra o restante da sua descendência, ou seja, o restante da igreja de Deus que está na terra no tempo do fim. Esse restante do povo de Deus, do tempo do fim, é conhecido por guardar os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 12, 17. Por favor, abra sua Bíblia e vá estudando, porque tem muita coisa para nós aprendermos. Referindo-se aos 10 mandamentos que Deus escreveu com o seu próprio dedo em tábuas de pedra, ali segundo está registrado na Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 3 a 17, diz assim: e o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, Apocalipse 19, 10. E Êxodo 20, verso 3 a 17, você vai ver a escrita do dedo de Deus, né, ali que está registrado na Bíblia. O capítulo 13 de Apocalipse nos fala de duas bestas, que são símbolos de dois poderes, que juntos com o dragão, Satanás, duas bestas, dois poderes, junto com o dragão, Satanás, estarão alinhados para o tempo do fim, viu? E eles vão contra o povo de Deus, o povo santo,
que se encontra na terra neste momento, no final da história do pecado na terra. Final da história do mal. Então, já estamos no finalzinho. E a primeira besta, segundo as escrituras, os estudos que temos feito, e teólogos estudando, nós encontramos a primeira besta que se refere a Roma papal. Essa é a besta que emerge do mar. Isso é, mar em profecia significa povos, viu? E segunda besta surge da terra, que é Estados Unidos da América. Emergir da terra significa uma população escassa, ou seja, região de poucos habitantes. Foi assim o que aconteceu com os Estados Unidos da América quando surgiu, numa região de poucos habitantes. Então, sendo assim, vemos que essa segunda besta representa os Estados Unidos da América. Satanás, junto com esses dois poderes, ou seja, essas duas bestas, estarão unidos nesta luta contra Deus e o seu povo. As profecias nos deixam claras sobre o quarto animal de Daniel 7, que representa Roma em profecia. Daniel 7:8 nos fala de um chifre pequeno. Esse chifre representa Roma papal, que assumiu o controle após a queda do Império Romano em 476. No passado, Roma imperial. O quarto animal e o futuro, Roma papal, isto sai os imperadores e entra os papas, mas sendo o mesmo poder. Por exemplo, Roma papal e Roma imperial. Saiu Roma imperial e permaneceu Roma papal, né? Só que é o mesmo poder. Então vamos em frente. Roma tem as duas fases, pagã e papal. Em Daniel 7 fala do quarto animal, chifre pequeno. Vejamos também besta do mar, no capítulo 13. Compare. Vamos fazer uma comparação aqui e eu peço que vocês estudem com muita atenção e clareza. Daniel 7, verso 7 e 8 diz assim, olhos como de homem. E Apocalipse 13, 18, número de homem. Daniel é a profecia e Apocalipse a revelação. Em Daniel 7:8, boca que falava insolências. E Apocalipse 13:5, boca que proferia arrogância e blasfêmias. Daniel 7:26, tirar o domínio e destruir. Apocalipse 13:3, ferida mortal. Daniel 7:21 diz, fazia guerra aos santos. Apocalipse 13:7, pelejaria contra os santos. Em Daniel 7:25, palavras contra o Altíssimo. Apocalipse 13:6, blasfêmias contra Deus. Daniel 7:25, magoaria os santos. E Apocalipse 13:7, pelejaria contra os santos. Daniel 7:25, mudaria os tempos e a lei. Apocalipse 13:6, difamar o tabernáculo. Daniel 7:25, perseguiria por 1260 anos. E Apocalipse 13:5, autoridade para agir por 42 meses. Então, quando você vai juntando a profecia com a revelação, Daniel a profecia e Apocalipse a revelação, então você vai tendo um entendimento das profecias. Por exemplo, 1260 anos e 42 meses, são a mesma coisa, viu? Um está no livro de Daniel, 1260 anos, e 42 meses em Apocalipse. Em Apocalipse 7:25, os 1260 anos. Quer dizer, em Daniel 7:25, 1260 anos. E em Apocalipse 13:5, autoridade para agir por 42 meses. Vamos lá.
E estudando as profecias, quando pegamos esses 1260 anos igual a 42 meses, sendo que pelo calendário judaico, se somarmos 42 meses vezes 30, igual a 1260 anos. Esse foi os anos de perseguição sofrido pelo povo de Deus no passado. No livro de Números 14, 34, bem claro, cada dia representa um ano, sendo assim, 1260 dias igual a 1260 anos de perseguição, que também referente a dias, anos, Ezequiel 4, 6 e 7, nos fala, e essa interpretação das profecias, se somarmos o ano de 1798, quando o Papa Pio VI foi preso, se somarmos com 538, quando a última tribo bárbara, Ostrogodos, foi expulsa de Roma, aí começa a perseguição papal. Então nós vamos fazer assim, juntando o ano de 1798 com 538, 1798 menos 538, a soma disso é 1260 anos. Então, vamos mais para frente. Quando estudamos o livro de Daniel, Apocalipse, vem o entendimento. Daniel é a profecia e Apocalipse a revelação. No capítulo 13, verso 3 diz: então vi uma das suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Então aqui nós vemos a primeira besta que emerge do mar com uma ferida mortal. E essa ferida, ela vai ser curada. E toda a terra vai se maravilhar. Presta atenção. Com a prisão do Papa Pio VI, em 15 de fevereiro de 1798, aí cumpriu-se a ferida mortal. Quer dizer, o papado ali teve sua decadência, foi ferido de morte. Mas profeticamente diz a Escritura que a ferida de morte seria curada. Então vamos para frente. Diz também que toda a terra se maravilharia seguindo a besta. Em 14 de março de 1800, Pio VII surge, mas sem poder. De 1869 a 1870, quando foi realizado o Concílio Vaticano I, o papado busca se restabelecer. Em meio à persistência, essa ferida aos poucos vem sendo curada. Então, ele está ganhando popularidade e a ferida vem sendo curada. Este poder que blasfema de Deus, profere arrogâncias e blasfêmias, segundo o Apocalipse 13, 5 e 6, e difama esta besta que surge do mar, sendo ela a primeira besta, é identificada em suas duas fases, pagã e papal. A era dos imperadores, eles assumiram a posição de Deus. Então, a era dos imperadores, tanto alguns imperadores se consideravam grandes autoridades, como o papado também assume o lugar de Deus. Entendeu? Porém, sendo homens mortais, né? Então vamos lá, vamos à frente. Nos dias de Roma papal, prossegue a blasfêmia de querer ser Deus. O Papa Leão XIII diz, presta atenção, viu? Papa Leão XIII, nós detemos nesta terra o lugar de Deus Todo-Poderoso. Isso é blasfêmia, viu? Encíclica promulgada em 20 de junho de 1894. Então está aqui o Papa Leão XIII, o que ele falou. Os pecados que só Deus pode perdoar
o papado assumiu esse direito por eles mesmos, e assim vemos blasfêmia contra Deus. Diz eles que pode perdoar pecados, pecado que a pessoa pecou contra Deus, então o papado vai lá e perdoa. Isso é uma blasfêmia. A posição de mediador que somente Cristo recebe, eles se acham no direito e pretendem assumir isso. Isso também é difamar. Meus irmãos, mediador entre Deus e os homens, só Jesus Cristo. Não tem Papa, não tem Maria, não tem ninguém. É nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso aí você pode dar uma lida em Atos 4, 11, 12, 1 Timóteo 2, 5 e João 2, 1. Mas outra coisa este poder quer para ele, algo que somente pertence a Deus, a adoração. As pessoas se ajoelham aos pés do Papa, e isso é adoração. Os próprios anjos recusou, quanto mais um homem mortal, né? Os próprios anjos não se acharam nesse direito, e um homem mortal aí vem se achando nesse direito. Apocalipse 13, 8 diz assim: adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Estas profecias nos alertam: o diabo e a união com Roma papal trará consequências que causará grande perseguição ao remanescente de Deus. Ou seja, o diabo, Roma papal, primeira besta, e Estados Unidos, segunda besta. Essa união desses três trará grandes consequências contra o povo de Deus. Mas o povo de Deus se mantém na perseverança. Apocalipse 14, 12 diz: aqui está a perseverança dos santos que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Remanescente de Deus, povo que guarda os mandamentos, resto da semente da igreja. Todos nós que guardamos os mandamentos e a fé em Jesus, devemos nos preparar. Então, leia Apocalipse 5, 12 e 13. Deus dá o trono. Apocalipse 5, 12 e 13. Deus dá o trono a Jesus, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza, e a sabedoria e a força, e a honra e a glória, e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Então, somente Jesus recebe o trono. Essas descrições que nós vamos ver aí da primeira besta, caracteriza como sendo o anticristo. Ele procura ocupar o lugar de Deus, de Jesus Cristo. Essa besta opera como falsificação do Cordeiro, isto é, um falso Cristo. Com certeza chegará o tempo em que a ferida estará curada, será reconhecida e adorada em todo o planeta. A Bíblia diz que o sábado é o sinal entre Deus e o seu povo, Ezequiel 20, 12 e 20. A besta também colocará o seu sinal. Apocalipse 3,16 fala da marca. O Apocalipse é simbólico como um dia da semana, sinal entre Deus e o seu povo. A besta também colocará um dia oposto ao dia de Deus. E o papado quer colocar e dominar. Ele quer colocar o domingo como dia de guarda. Quando as Escrituras dizem que o dia de Deus é o sábado, é lamentável, mas muitos que leram a Bíblia, que pregaram, evangelizavam, oravam, jejuavam, vão aceitar a marca. Domingo
da besta, domingo papal. A segunda besta que surge da terra, em Apocalipse 13:2, surge numa região de povos, poucos habitantes, e cresceu muito e tem grande poder. Essa besta possui 2 chifres, que significam poder, rei ou reinos. Apocalipse 17:2, Daniel 8:21 e 22 e Daniel 7:24. Essa besta tem 2 chifres, semelhantes ao de cordeiro. Apocalipse 13:11, simbolizando um poder governamental gentil, quase cristão, sendo que esta besta tem 2 chifres e tem grande poder. Entendemos ser os Estados Unidos da América, fundada sobre princípios de liberdade religiosa. A Constituição Americana, artigo 6º, seção 4, diz: uma vez que cada pessoa tem o direito de escolher sua própria religião, sem preço da discriminação nenhuma, teste religioso jamais seria requerido como forma de qualificação para qualquer cargo ou função pública nos Estados Unidos. Assim que houve a ferida mortal da primeira besta, em 1798, Estados Unidos estava em ascensão. Britânicos colonizaram a América do Norte. Em 4 de julho de 1776, declararam sua independência e daí para frente evoluíram em uma superpotência. Mas o que as Escrituras nos falam sobre esta segunda besta de Apocalipse 13:12 e 13? Exerce todo o poder da primeira besta e na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitem adora a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra, à vista dos homens. Na verdade, os Estados Unidos está mudando. Era um país religioso, mas agora a profecia está se cumprindo sobre ela. As profecias estão em cumprimento agora. E os Estados Unidos está a exercer o seu poder político para impor uma religião que se opõe aos 10 mandamentos. A ferida mortal começando a ser curada. Em 1929, quando Benito Mussolini assinou a célebre concordata com o papado, dando-lhe 44 hectares, hoje, que constitui o Vaticano, o papado ganhou popularidade. Agora, junto com os Estados Unidos e o dragão Satanás, se unirão ao grande cenário profético. Pouco tempo falta para que essa ferida seja completamente curada. Aí toda a terra se maravilhará seguindo a besta. Apocalipse 13:3. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Estados Unidos da América, segunda besta, apoia o papado, primeira besta. E em homenagem à primeira besta, as pessoas assumirão a sua submissão à autoridade daqueles a quem presta reverência. As consequências com certeza virá. É decretado a pena de morte para todos os que não adoram a imagem da besta, e haverá perseguição. Não arrumarão emprego os que não se alinhar às ordens deste poder, até mesmo o sustento será tirado. Este povo que guarda os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, embora por um momento pareça que tudo desabou, confiante na adoração a Deus, prosseguem fiéis e não sofrerão o dano da segunda morte de Apocalipse
2:11. Então, meus irmãos, nós vemos que os momentos finais, o cumprimento das profecias, a atuação do dragão Satanás, da primeira besta Roma Papal e a segunda besta Estados Unidos da América, os problemas irão aumentar. É hora de alertar o povo de Deus em todo o planeta para que tomem cuidado, porque nesse tempo do fim, as profecias estão em cumprimento. Que Deus os abençoe e que cada um de vocês abra o coração para Deus, independente da religião e da doutrina que recebeu, porque é hora de nos aproximarmos de Deus, porque as profecias estão se cumprindo. Que Deus os abençoe e a graça do nosso Deus seja com todos. Amém.